Oi, amigos e amigas, povo e pova, seja bem-vindo ao nosso encontro. Foi animado hoje, segunda-feira, não é isso? Bem, hoje nós vamos falar sobre a geração que pede sinais e o sinal que exige conversão. E a gente lembra sempre a vocês que o tema de hoje é um tema que ecoa no nosso tempo. Jesus até hoje ainda é portado à prova, querendo o pessoal que é milagre, desafiando a fé. Bem, essa é a nossa prática nos dias de hoje na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. É o nosso compromisso também do Evangelho e ver isso tudo aí. Bom, eu sou o Daniel Nonato e logo após a vinheta nós voltamos. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar, mas toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer aprende das coisas olhando de lá. E hoje começamos com Fernando Mendes. Não adianta na igreja rezar e fazer tudo errado. A tradução do Fernando Mendes é um refrão que a gente sempre usa, né? E a gente lembra que os maus cristãos, aqueles que não têm fé, que costumam às vezes dizer que tem neutralidade política, aqueles que às vezes defendem o uso da religião com viés ideológico, político, esses aí muitas das vezes são os que pedem sinal. A gente fica indignado, a gente fica revoltado, a gente fica magoado, e eu confesso a vocês que hoje eu nem queria estar com vocês aqui, eu fiquei um pouco, queria dar uma pausa, talvez eu fiz um retiro no final de semana, talvez a gente tenha que dar uma parada aí pelo menos de um mês de conversar com vocês, porque é o momento de a gente refletir um pouco mais sobre a nossa realidade. Bom, e alguém vai dizer, se Deus desse um sinal eu acreditaria, vou esperar Deus dar um sinal. E temos aí cada vez mais uma espiritualidade onde as pessoas querem porque querem um sinal. Essa frase do sinal que alguns pedem, ela ressoa hoje em nossa realidade. Hoje em nossas igrejas, em redes sociais, hoje em nossos parlamentos, muitos que se transvestem de pastores e pedem voto para se eleger, outros que usam o púlpito para poder defender a pena de morte, outros que falam do seu direito de liberdade, querendo privar a liberdade do outro, ou seja, lembra muito aquilo que os fariseus faziam e aqueles doutores da lei naquele tempo de Jesus, ou seja, pediam a Jesus, mestre, queremos o sinal realizado por ti. Mesmo que Jesus possa fazer cair canivete, eles não dariam nem ideia. E a gente vê claramente que as pessoas às vezes pedem sinais apenas para poder dizer, eu estou pedindo um sinal, mas para dizer, eu não acredito em você. Exemplo, um camarada que um dia me desafiou de ir na igreja dele, que se eu for lá eu vou cair. Mas essa voz da fé que nós seguimos, ela nos ajuda a pensar, se a pessoa pede um sinal, ela tem uma suspeita de Deus, é uma suspeita disfarçada da sua religiosidade. É cínica tentar manipular Deus com espetáculos visíveis e a lógica de muitos, é tentador que a proposta que eles fizeram a Jesus. Joga-se do pináculo do templo para forçar o milagre. Lembrando lá de Lucas capítulo 4, antes lá do Jesus da sinagoga, lá no deserto. E também em Mateus 4, 6 também vê a mesma cena. Ou seja, o Deus revelado nas Escrituras não é um Deus para chantagem espiritual nem emocional. Tem algumas igrejas que fazem terapia do amor, que cria lá possibilidade e etc e tal. E Jesus vem desmascarando essa forma de trabalhar. Jesus desmascara essa geração. É uma geração má e adúltera, porque elas usam, ela usa o adultério, não o adultério conjugal, mas o adultério denunciado na palavra de Deus, o adultério da quebra da aliança sagrada, como os profetas já diziam, o profeta Osés no capítulo 2, Jeremias capítulo 2 capítulo 3, Ezequiel capítulo 16, versículos 23, ou seja, essa forma de culto da aparência, o poder e a autopreservação é uma idolatria que nós podemos dizer que é um adultério espiritual. É isso mesmo. O grande escândalo do nosso evangelho é este. O sinal já está dado. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, está diante deles. E mesmo assim, eles pedem mais que um sinal.
como se percebe uma ironia profética, né? Mateus capítulo 1, versículo 23 e capítulo 12, versículo 38, quando fala de sinal. Ou seja, as pessoas querem sinais para quê? Para dizer, olha, eu quero um sinal porque Deus tem que me dar esse sinal. Por que esse sinal? Qual o sentido desse sinal na cabeça de alguns? Esse pedido por sinais não é exclusivo dos povos lá do Antigo Testamento. Não é exclusivo também somente aqui em Mateus. Também em Lucas, Jesus diz isso. Essa geração é má. Ela procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. É Lucas capítulo 11, versículo 29. Jonas que passou 3 dias no ventre da baleia, ou no ventre do peixe. Lembrando que a palavra peixe em grego é um anagrama do nome de Jesus. Lembrando que Jesus, Filho de Deus, é Filho de Deus Salvador. Simboliza também nesse contexto, 3 dias, simboliza a conversão pela dor e esperança. Assim como Jesus, que passará aqui no contexto bíblico 3 dias no túmulo, antes da ressurreição, João 2, versículo 1, e Mateus 12, versículo 39, Jesus também, Jonas também passou 3 dias no ventre de um peixe. Nós temos aí uma leitura, né, bem ampla. E Santo Agostinho já nos lembra, Santo Agostinho e Orígenes, os pais da igreja, interpretam essa ligação de Jonas, o profeta Jonas, o profeta teimoso, e Jesus Cristo, mostrando que existe uma unidade profunda entre o Antigo e o Novo Testamento, o sofrimento e a morte e a ressurreição de quem nos vem salvar, que é Jesus de Nazaré. É ele que vai ficar 3 dias no ventre da terra para depois gerar. Interessante, muito interessante, é que a cidade de Nínive, capital do Império Opressor, que era a oposição a Israel, converteu-se ao ouvir o profeta Jonas. Ou seja, o inimigo se converte, mas Israel permanece endurecido. Às vezes nós somos frequentadores de igreja, mas não somos convertidos. Exatamente como hoje, muitas realidades onde o povo de Deus fecha os olhos ao clamor dos pobres, aí vota em miliciano, aí vota em pessoas que usam a igreja para se beneficiar. E a estrutura de opressão continua hoje. Ou seja, o clamor dos pobres é ignorado. A opressão é a cruz que nós viemos caminhar em nossas ruas. Toda vez que alguém morre, diz, morreu porque devia. A geração de hoje ainda pede sinais. E, na verdade, a geração é do medo. Medo do compromisso com Jesus. Medo de tudo. Quer uma segurança emocional. Transforma Deus em alívio emocional. E também, muitas das vezes, do controle da fé. O pastor, o padre, o diretor espiritual acha que é dono da vontade do irmão. Uma fé superficial que se torna espetáculo porque tem que ter milagre. Consumo imediato. Não existe uma proposta simples e objetiva de transformação. Muitas das vezes você vê cultos evangélicos, sobretudo, onde o pastor faz questão de fazer entrevista com o diabo. Eu falo, isso não existe. Hoje, essa lógica de pedir show reproduz cada vez mais, até via televisão. Transforma milagre em espetáculo. A fé é uma mercadoria. O altar vira um palco. O púlpito, o presbitério, se torna estúdio de marketing. E a cruz é mudada de cruz para número de audiência, curtidas e like na rede social. E o bezerro de ouro hoje é a tal da teologia da prosperidade. Olha só que beleza. E no domingo você vê claramente um falso Messias que infla o ego, mas não chama a conversão. Não tem a conversão. E a gente lembra aí que o Papa Francisco alertou a gente contra a idolatria do dinheiro quando ele falou que essa economia mata. Evangelho Gáudio, número 55, 104, 109 e número 208. A fé verdadeira está nas pequenas fidelidades. No deserto, na sarça ardente do Êxodo capítulo 3, na manjedoura humilde de Lucas capítulo 2 e na cruz de Jesus, de João capítulo 19. Ou seja, às vezes nós queremos coisas grandes, poderosas. O sinal de Jonas é o sinal do silêncio fecundo, é o esvaziamento, é a descida até gerar a vida, é o convite a andar descalço. E a gente lembra sempre, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado.
Por mais que se mande sinal, se não houver proposta de conversão, não tem mudança de vida. Esse é o desafio de hoje. Não é os grandes milagres que nos impõem, nos faz sentir mais forte, mas é a simplicidade do dia a dia. Vou ficar por aqui, peço a você que nos ajude, reze por nós, para que possamos manter a fidelidade. Eu sou Daniel Quem Monte. acredita nela, não é preciso dizer que dará recompensa. Não faça isso, há muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte